Olá, eu sou a Aline Góes, design em bolsas de crochê, e hoje eu vou te apresentar a bolsa Karen. Essa bolsa foi feita com um kit de acessórios da Cor Amor Acessórios, um fecho boca de lobo com imã, forro, um fundo quadrado que traz um design todo especial para esta bolsa e uma alça, que é a metade correntinha, a metade couro sintético. Vem aprender a fazer esta bolsa junto comigo. Boa aula! E para fazer a bolsa Karen, eu vou estar utilizando o fio Speciale, que é um fio de poliéster de 5 milímetros da Ladondoca Fios. E aqui eu vou estar utilizando duas cores, a cor marrom e a cor rosé. Os materiais que vamos estar utilizando para fazer a nossa bolsa é isqueiro, cola, tesoura, agulha de tapeceiro e a agulha para fazer a trama da bolsa é de 4,5 milímetros. Para iniciar a nossa bolsa, eu pego a primeira cor que eu vou trabalhar, que é o marrom, deixo uma sobrinha de fio para fazer o acabamento dos pontos baixíssimos, coloco a minha agulha no furo da base, trago o meu fio para frente e faço aqui o meu ponto baixíssimo, passando o fio por dentro das duas correntinhas. E vou seguir fazendo pontos baixíssimos por toda a base. Já fiz toda a volta aqui na minha base com o ponto baixíssimo e chegando aqui no último furo, eu farei o meu último ponto baixíssimo com aquela ponta de fio que eu deixei aí no início de espera para fazer o acabamento. Então, eu puxo esse meu fio para frente, trago ele todo, passo por dentro das correntinhas e puxo tudo. Agora, eu vou fazer aqui simular um ponto baixíssimo, passando com este fio por baixo das duas correntinhas. Coloco a minha agulha de trás para frente e puxo este fio aqui para trás, fazendo assim um acabamento perfeito. E agora nós vamos iniciar uma carreira de pontos baixos. Para fazer a nossa carreira de pontos baixos, eu coloco a minha agulha no centro do ponto baixíssimo, puxo o fio lá atrás e fecho aqui o meu primeiro ponto. E eu vou seguir fazendo os pontos baixos dessa forma. Trago o fio para frente e faço aqui o meu fechamento. Vou seguir fazendo o ponto baixo até chegar nas quinas. Quando eu chegar nas quinas, eu farei um aumento de 3 pontos em cada quina. Então, vou seguir aqui fazendo pontos até eu chegar ali na quina, onde nós teremos o nosso primeiro aumento. Chegando aqui na quina, eu farei 3 pontos baixos no mesmo furo. Então, eu faço aqui o primeiro. Coloco o fio novamente no mesmo buraquinho, faço o segundo. Puxo o fio, laço o fio lá atrás e fecho. E faço agora o terceiro. Ficando assim com o meu primeiro aumento de 3 pontos altos, o que dá essa viradinha aqui na nossa base. Agora, eu vou seguir fazendo até chegar na próxima quina para fazer os nossos próximos 3 aumentos no mesmo furinho da base. Aqui eu já dei toda a volta na base, já estou chegando aqui no final para fazer o fechamento com vocês. Em cada quina eu fiz 3 pontos, tá? Esses 3 aumentos, o que proporciona a nossa base ficar perfeita. Agora, eu vou fazer aqui os últimos pontos e vamos fazer aqui um fechamento diferente, tá? Eu vou fazer o meu último ponto e vou fechar com essa ponta de fio que eu deixei solta. Trago ela toda para frente, passo embaixo aqui das duas perninhas do ponto da frente e faço o meu fechamento aí, fazendo um ponto baixo fake. Trazendo toda esse fio para trás e depois nós vamos estar escondendo ele ali por trás. A nossa base ficou assim. Esses 2 tipos de fechamento que fizemos proporcionam um acabamento perfeito para a nossa base. E agora vamos iniciar a subida da nossa bolsa fazendo uma carreira de pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás. Então, eu coloco minha agulha aqui no meio do ponto, trago para frente e faço o fechamento. E vou dar toda a volta agora na bolsa, fazendo pontos desta forma. E aqui eu já dei toda a volta na bolsa, fazendo uma carreira de pontos baixos, pegando apenas uma das alcinhas.
para iniciar a subida da nossa bolsa. E agora nós vamos fazer o nosso fechamento da mesma forma que a gente fez até agora. A gente pega aqui o fio que tá solto, puxa ele todo para frente, traz ele para frente, passa por baixo das duas alcinhas do ponto da frente, simulando assim um ponto baixo. Traz ele todo para trás e esconde ele aqui nessa parte de trás. E dessa forma, nós temos um acabamento perfeito. E agora, nós vamos iniciar uma carreira de pontos baixos centrados, pegando no meio do ponto da carreira de baixo. Então, eu coloco a minha agulha aqui no centro do ponto e vou puxar o meu fio para frente, fazer o fechamento e seguir fazendo os pontos baixos centrados, dando toda a volta na bolsa, desta forma que eu mostro para vocês aqui no vídeo. E agora nós vamos iniciar a troca de cores. Eu faço o fechamento aqui da minha carreira de forma tradicional, levando a laçada para trás, dou uma ajustada, pego o fio da próxima cor, coloco no ponto de baixo, puxo ele para frente, coloco minha agulha aqui no pezinho do ponto de baixo, trago ele para frente, pego essa laçadinha que está solta aqui atrás, coloco no meio da agulha para fazer o fechamento. Dessa forma, e laço o fio da cor rosa e faço aqui o fechamento. Agora, eu vou pular um ponto e vou no próximo ponto da frente, vou colocar a minha agulha no centro do próximo ponto e vou puxar o fio lá atrás e trazer para frente. Dou uma altura, laço o fio, fecho e faço uma correntinha. Agora, eu vou aqui no pezinho desse ponto que a gente fez, laço o fio, trago para frente, pulo um ponto, vou no ponto seguinte, laço o fio, dou uma altura, tiro a primeira, tiro a segunda e faço uma correntinha. Vamos fazer novamente. Vou aqui no pé deste ponto, laço o fio lá atrás, trago para frente, pulo um ponto, laço o fio, dou uma altura, faço o primeiro fechamento, o segundo e mais uma correntinha. E vamos seguir fazendo desta forma durante aí toda esta carreira. Essa é a nossa trama de ponto. O ponto é o espinha de peixe, só que feito aqui de uma forma diferente. Eu não estou pegando o fio lá atrás, eu estou fazendo o fechamento como eu mostro a vocês aqui no vídeo. E sempre com uma correntinha de separação. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno com vocês para fazer o fechamento. Chegando aqui já no final, dei toda a volta na nossa bolsa, fazendo desta forma que eu estou mostrando para vocês. E agora eu vou mostrar aqui como nós vamos fazer o fechamento. Faço o meu último ponto aqui, puxando o fio para frente. Vou no pezinho do ponto da frente, aonde nós iniciamos, puxo o fio, dou uma altura, laço, fecho um, laço, fecho dois. E agora eu faço uma correntinha e solto bem essa laçada. Vou no ponto da frente, passo a agulha por baixo das correntinhas e puxo este fio lá para trás. Dou uma ajustada, diminuo aqui. E agora nós vamos retornar com a cor marrom e vamos fazer uma carreira de pontos baixos centrado, pegando no meio do ponto da carreira de baixo que nós fizemos. Olha só, é bem aqui, ó, tem um ponto baixo, nós vamos passar nossa agulha por dentro dele, puxar o nosso fio marrom para frente. Esse primeiro ponto, ele fica um pouco apertadinho, porque é o ponto inicial, mas dá certo. Laço a correntinha aqui da cor rosa para fazer o fechamento. E aí, eu vou fazer o meu fechamento da cor marrom. Eu sempre gosto de trocar os fios de lugar. Quando eu estou trabalhando com eles, eu coloco o fio que eu estou trabalhando aqui do outro lado, para ficar mais fácil, não enrolar os fios. Fecho e faço aqui o meu primeiro ponto baixo centrado da cor marrom. Agora, eu vou procurando aqui os pontos que estão na frente, sempre aqui no meio do Vzinho, e vou fazer
uma carreira completa de pontos baixos centrados na cor marrom. Coloco aqui minha agulha, trago para frente, faço o fechamento, procuro aqui novamente o meu centro do meu ponto baixo e faço uma carreira de pontos baixos desta forma que eu tô mostrando para vocês aqui no vídeo. Você pode abrir assim o ponto do jeito que eu tô mostrando, que dá para você ver bem o centro do ponto de baixo, desta forma. Aí não tem como você errar. Faz o seu ponto baixo. Eu vou dar toda a volta e retorno aqui com vocês para fazer o fechamento. Já estou aqui finalizando minha carreira de pontos baixos e como eu falei para você, eu vou trabalhar a próxima carreira na cor rosa. Eu gosto de trocar aqui os fios de lugar para ficar mais fácil. Então, fiz o meu fechamento, pulei para trás e agora no meio desse Vzinho aqui do ponto espinha de peixe, eu vou colocar a minha agulha para fazer o ponto cruzado. Então, eu vou estar pegando assim bem no meinho do ponto espinha de peixe. Aqui eu faço o fechamento, gente, da carreira marrom dessa forma. Eu puxo minha alcinha lá para trás, dou uma alturinha nela, puxo ela para trás, ajusto e dou uma segurada nela para iniciar agora mais uma carreira do ponto espinha de peixe na cor rosa. Só que eu vou fazer cruzado entre os pontos para dar esse efeito da trama de pontos aí que a gente viu na bolsa. Fica super lindo. Então, entre um ponto espinha de peixe e outro, eu puxo o fio, trago para frente, dou uma alturinha, vou no ponto da frente, pulo aí o ponto espinha de peixe da carreira de baixo, laço aqui minha correntinha da cor marrom e faço o meu fechamento aqui do primeiro ponto, uma correntinha de separação. Vou no pé do ponto que eu tinha feito anteriormente, coloco minha agulha, trago para frente, dou uma altura, pulo o ponto espinha de peixe de baixo, fico com 2 laçadas na agulha, tiro uma, tiro 2 e uma correntinha de separação. E desta forma a gente consegue fazer o ponto cruzado, tá? A gente sempre vai pular o ponto espinha de peixe da carreira de baixo, porque dessa forma vai dar aquele efeito bem lindo na trama. Fico com 2 linhas na agulha, puxo 1, puxo 2, uma correntinha de separação e vou fazendo desta forma até o final. Chegando aqui no final da minha segunda carreira, eu passo a minha alcinha lá para trás para fazer o fechamento, puxo ela para trás, dou uma ajustada e novamente vou fazer uma carreira de pontos baixos centrado, pegando no meio do ponto baixo que está da cor marrom na parte de baixo. Então, eu puxo o meu fio, trago para frente, dou uma alturinha, pego a laçada do ponto rosa para fazer o fechamento. E sigo fazendo mais uma carreira de pontos baixos. E a nossa trama vai ser toda assim, gente. Uma carreira do ponto espinha de peixe cruzado e uma carreira de pontos baixos centrados. Vou seguir fazendo desta forma e volto com vocês para fazer a finalização da nossa bolsa. Chegando até aqui, a trama de pontos, ela é uma trama que deixa a bolsa bem estruturada. Mas, de qualquer forma, eu peguei esse forro, que é o forro da bolsa Anastácia. Ele vende no site da Cor Amor Acessório e ele já vem aqui com esses furinhos pra gente tá prendendo ele na bolsa com pontos baixos. Então, eu vou colocar ele aqui, vou posicionar com os marcadores e vou prender ele com pontos baixos, porque eu acho que a bolsa assim forrada, ela fica mais sofisticada. Aqui eu já coloquei os marcadores prendendo o forro. Se ficar alguns furinhos passando, não tem problema. E agora eu vou começar fazendo uma carreira de pontos baixos, pegando aqui no ponto baixo, no centro do ponto de baixo,
no Vzinho e no furo do forro aqui atrás, pra tá prendendo o forro dessa forma. Então, eu pego aqui meu fio. E agora, vamos começar prendendo aqui o forro. Coloco minha agulha dentro do ponto baixo, passo no buraquinho do forro e puxo o meu fio para frente. Dou uma ajustada, vou no próximo ponto baixo, coloco minha agulha no meio do ponto baixo. Pego aqui o buraquinho do forro e puxo o fio, trago para frente, fazendo um ponto baixo. E eu sigo fazendo desta forma, coloco minha agulha no centro do ponto baixo, procuro bem o centro para não errar, pego aqui o furo do forro lá atrás, puxo o fio, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Vou no próximo, puxo o fio e fecho. E eu faço uma carreira de pontos baixos prendendo o forro na bolsa. É muito prático. Para esta bolsa, eu tenho 50 pontos. Então, no forro, eu vou precisar dar uma dobradinha e esconder 2 pontos, mas é super simples e não vai ficar aparente. O forro praticamente deu super certo aí para essa bolsa. E olha só como vai ficando perfeito. Não tem erro. A colocação do nosso forro ficou dessa forma, finalizada a nossa trama de pontos. Agora, eu vou posicionar o fecho aqui. Vou colocar alguns marcadores para a gente tá prendendo o fecho na bolsa. E aqui, gente, eu coloquei os marcadores só para indicar aqui as laterais da bolsa. Então, em cada lateral, nós vamos ter 8 pontos. Eu vou posicionar o meu marcador aqui em cima para já começar a colocar ele. Aqui eu já coloquei o meu fecho em cima da bolsa, já coloquei os marcadores nas laterais. O que corresponde a 8 furos do fecho é a mesma quantidade que eu tenho aqui na lateral da bolsa, de 8 furos. Então, aqui vai dar certinho na hora de prender o fecho na bolsa. E aqui eu peguei uma agulha mais fina para ajudar a passagem pelo furinho do fecho, que são pequenos. Então, eu coloco minha agulha em cima da alcinha do ponto baixo, puxo e faço um ponto baixíssimo. E vou fazer pontos baixíssimos dessa forma para prender todo o fecho na bolsa. E é bem simples, vai ser ponto sobre ponto. Eu não vou precisar pular nenhum ponto, porque os furos do fecho correspondem exatamente à quantidade de pontos que eu tenho na bolsa. E eu vou fazendo dessa forma, como vocês estão vendo. Não tem segredo, é bem fácil de fazer. É só você passar a sua agulha na alcinha do ponto baixo, passa por dentro do fecho, puxa e faz um ponto baixíssimo. Quando chegar aqui no marcador, na quina, você vai tirar o marcador e vai continuar fazendo os pontos ao redor de todo o fecho, prendendo na bolsa. Já finalizei a colocação do fecho, fiz o acabamento do fio e olha só como ficou bem preso aqui o nosso fecho, ficou perfeito, não ficou torto, olha só, ficou maravilhoso. Este é o resultado final da nossa aula. A bolsa ficou com esta trama de pontos lindíssima. Obrigada por assistir até aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo depois para vocês. E não deixe de me seguir no Instagram, @Dona Miau. Um beijo e até a próxima!